Olá, Câncer! Seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Emanuel Velasque e esta é a sua leitura de tarô para esta semana. Câncer, farei uma leitura sobre trabalho e uma leitura sobre relacionamentos. Então, Câncer, vamos ver aqui as primeiras cartas da sua leitura. Carta número 1, nós temos a energia da sacerdotisa. Carta número 2, nós temos a energia do imperador. Carta número 3, nós temos a energia da morte. Respira fundo, concentra, Câncer, deixa as energias fluírem. Vamos ver mais cartas, mais orientações, mais previsões para esta semana. E claro, Câncer, bastante atenção. No final desse vídeo, hoje, tem o jogo das 3 cartas. O que é o jogo das 3 cartas? São 3 cartas, são 3 mensagens da espiritualidade, onde você escolhe uma das 3 cartas. A carta número 1, a carta número 2 ou a carta número 3. E a cartinha que você escolher, Câncer, ela vai trazer para você uma mensagem da espiritualidade. Então escolha intuitivamente, inclusive pode escolher agora, tá, Câncer? Carta número 1, número 2 ou carta número 3. Concentra, escolha a sua cartinha e guarde na sua memória, porque no final desse vídeo você vai conferir o jogo das 3 cartas com a cartinha que você escolheu. Então, Câncer, aqui, as cartas complementares. Carta número 1, complementar, a energia do valete de espadas. Carta número 2, nós temos a energia do 5 de espadas. Carta número 3, energia do 6 de paus. Última carta, né? Nós temos aqui a energia do 8 de ouros. Então, carta da morte com 8 de ouros. Tem algumas revelações importantes nessa semana, Câncer. Olha que interessante, né? A energia do trabalho. Aqui, vou começar pelo trabalho e depois eu falo sobre relacionamentos. Tanto para os solteiros quanto para quem está namorando, noivo e casado. E tem questões importantes aqui para relacionamentos, tá? Aqui, Câncer, na energia do trabalho tem algo que vai ser revelado nessa semana. Alguma pessoa, tá, que trabalha diretamente com você, na maioria dos casos diretamente. Claro, em alguns casos indiretamente, porque pode ser que você trabalhe online, trabalhe pela internet, trabalhe, né, remotamente. Então isso vai depender do trabalho que você tem. Tem alguém... Nossa, isso que eu vou falar muito sério. Bastante atenção, Tem alguém, tá? Você vai descobrir isso essa semana. Mas tem alguém que tá... Essa pessoa ela pode estar fazendo fofoca de você ou ela pode estar falando mal de você para alguém, tá? Isso é uma energia do trabalho. É alguém, não necessariamente alguém que você tem atrito, ou alguém que você brigou, mas enfim, essa pessoa ela tá passando por alguma questão, tá? Que ela tá criando histórias, conceitos e é sobre você, tá, Câncer? Então aqui fica muito claro, essa combinação de cartas, a gente tem aqui segredos, né? Então tem segredos, tem algo que você ainda não sabe, tem algo que está sendo guardado, omitido por uma outra pessoa e isso está sendo compartilhado. E claro, como é o valete de espadas, né? Então claro que não é algo positivo. Então tem alguém que está fazendo fofoca sobre você, tem alguém que descobriu alguma coisa, viu na internet, acha que já está acontecendo, levou isso para o ambiente de trabalho. Só que assim, o que eu falei para você vai descobrir isso nessa semana, então isso vem à tona, isso vem às claras, né? Isso vai ser ajustado aqui, isso vai ser revelado, né? A própria sacerdotisa com valete de espada. Então essa pessoa, ela tá um pouco discreta em relação a isso, ela não está contando isso para todo mundo sobre você. Ela tá falando para algumas pessoas, mas já tá se criando essa energia, sabe, Câncer? Então essa pessoa, ela sabe de alguma coisa, ou ela criou alguma coisa, mas ela tá falando sobre você. Provavelmente não é algo positivo, porque já tá aparecendo aqui na energia. Então claro que isso de alguma forma impacta o seu trabalho, energeticamente falando, porque você está focando, está trabalhando, está se desenvolvendo, está crescendo, está focando nas suas coisas, está no seu momento de análise, né? Sacerdotisa está no momento de estudos, está no momento de pensar qual é o próximo passo, de o que vai fazer, e tem alguém ali na equipe, né? Tem alguém que que na verdade está trazendo esse tipo de informação e isso acaba chegando à sua camada energética. Então, quando você descobre isso, né? Quando vem à tona, quando você fica sabendo, olha, fulano está dizendo isso. Então, claro que
tem a ver com esse contexto que eu estou falando. Então você vai descobrir alguma coisa que estão falando sobre você, e é claro que aí você, olha aqui, ó, energeticamente, né, você rompe com essa energia. Porque era como se fosse um ataque, sabe, Câncer? Essa pessoa, toda vez que ela fala, toda vez que ela cutuca, toda vez que de alguma forma ela envolve você nesse assunto, nessa situação, você é como se houvesse um ataque espiritual, porque você é ligado diretamente a esse assunto. Então a sua energia acaba sendo sugada. E aí, claro, aí você pode se sentir um pouco mais cansado, né, nessa semana, por causa dessas questões todas. Não é um ataque espiritual, mas é a energia. Quando alguém fala mal assim, você está sendo sugada para isso. A parte positiva é que quando você descobre isso nessa semana, quando isso é revelado, você rompe então aqui, ó, você rompe com essa energia e você fica livre no trabalho. Inclusive pode ser algum assunto profissional, algo que você falou, algo que você disse. Muitas vezes pode ter sido mal interpretado, né? E repassado como se você tivesse falado outra coisa. Então, tá? Então tem essa questão aí, já está acontecendo isso. Não é só dessa semana, isso já está vindo já há algum tempo acontecendo, mas aí você vai romper a energia com essa pessoa. Não significa que você vai brigar com essa pessoa, mas você vai energeticamente cortar esse laço. E aí você vai ter mais resultados positivos no trabalho, porque essa energia, na verdade, está atrapalhando você. Você está carregando uma energia que não é sua, é de alguém que fala sobre você, envolve você em situações, e aí, claro, que acaba respingando, né, Câncer, energeticamente e espiritualmente falando. Então, você vai se sentir mais leve nessa semana justamente porque você vai saber que essa pessoa, especificamente, falou, está falando ou fomenta algum tipo de assunto, algum tipo de fofoca sobre você. Então, uma leitura bem intensa, assim, bem fora do padrão do que aparece aqui no canal, né? Porque eu sempre falo de coisas do dia a dia, não que isso não seja do dia a dia, mas veio essa mensagem, então, claro, é importante que você saiba. O que você já pode fazer? Você pode fazer a oração do Arcanjo Miguel, você já pode se preparar espiritualmente para esses ataques energéticos, né? Você já pode cuidar mais da sua própria energia, então, claro que isso também vai ajudar você na questão profissional dessa semana. E, de um todo, né, Câncer, fique atento aos assuntos que você pode estar sendo envolvido. E, claro, evite dar assunto para que as pessoas falem, né? Evite até ser um pouco mais discreto aqui, ó, sacerdotisa. Evitar falar tanto aquilo que você acredita. Não é evitar falar o que você acredita, mas evitar a exposição profissional, evitar levantar bandeiras. Eu acredito nisso, eu acredito naquilo, isso não funciona, isso não presta, fulano tem que ser demitido, sabe? Tipo, evitar essa movimentação, porque nos bastidores tem algumas pessoas ali que estão distorcendo ou que estão levando isso de outra forma para outras pessoas, e aí fica um emaranhado energético que não é muito positivo, tá? Então é muito importante que você adote uma postura um pouco mais neutra nessa semana até que tudo se revele. Câncer, vamos para relacionamentos. Atenção, Câncer, muito importante, deixa um joinha aqui no canal, aqui no vídeo. É muito importante, Câncer, então deixa um joinha aqui no vídeo, que é muito importante mesmo. Deixa uma mensagem aqui no canal. Eu sempre leio as mensagens e, claro, inscreva-se no canal. As leituras de Câncer vão ao ar todos os domingos às 5 horas da tarde, justamente para você iniciar a sua semana muito bem informado. Então, Câncer, seja muito bem-vindo, se inscreve no canal, deixa o joinha aí e vamos para a leitura de relacionamentos. Leitura de relacionamentos aqui, ó. Ô, Câncer, a sua energia nessa semana tem que dar uma cuidada na sua energia. Tá? Tem que cuidar da energia, tem que cuidar dos pensamentos. Eu sempre falo isso. Pensamento gera energia, a energia vai para o corpo e isso vai para as emoções. Então, ó, bastante atenção. Carta do Imperador com 5 de espadas. Tem alguém dando o perdido nessa semana? O que é isso, né? Vou explicar. Carta do Imperador com 5 de espadas, ó. Para os solteiros, estou falando para os solteiros, pessoas livres e desimpedidas. Quem está namorando, noivo e casado, eu vou falar logo na sequência. Mas aqui, ó, carta da morte, né? Arcano 13, ou arcano sem nome em alguns casos, né? Antigamente era sem nome. Com o 8 de ouros, aqui, ó, Imperador com o 5 de espadas. O que está acontecendo aqui? Aqui tem uma relação, um relacionamento. Pode ser por rede social, pode ser por aplicativo, pode ser por mensagens, enfim, relacionamento dos solteiros, né? Alguém que fala com alguém, mas ainda assim sobre solteiros.
essa pessoa vai estar desmarcando alguma coisa com você essa semana, ou essa pessoa ela vai ter alguma atitude que você não vai entender o que está acontecendo. Atenção, Câncer. Primeiro a previsão, depois o aconselhamento. Tá? Já falei das energias dessa semana, você tem que cuidar da energia, né? Agora eu estou falando a previsão é essa, então tem alguém que cancela, tem alguém que desmarca, tem alguém que fala uma coisa e faz outra, tem alguém que tem um comportamento que você não esperava que essa pessoa tivesse esse comportamento, não me parece ser muito positivo, então ou essa pessoa tem muita ansiedade, ou essa pessoa não responde você, ou essa pessoa diz uma coisa e acaba fazendo outra, que gera uma sensação de você não entender o que está acontecendo. Então esse é o resultado da previsão, né? Você olha assim, mas eu não entendi por que essa pessoa fez isso. E claro, no momento que a gente não entende algo sobre uma expectativa, claro que isso também gera um desconforto emocional. Então por isso que a gente tem o Imperador com 5 de espadas, tá bom? Então aqui é alguém que marcou alguma coisa vai desmarcar, alguém que está prometendo largar da esposa para ficar com você e não vai largar da esposa para ficar com você, ou que vai largar do marido para ficar com você e não vai largar do marido, alguém que falou, não, eu sou completamente solteiro, e aí você descobre que a pessoa não é completamente solteira. Então assim, tipo, tem uma desconexão, tem algum evento que acontece nessa semana em relação a essa pessoa que você já fala, que você já fica, que você tem algum tipo de contato, de repente até um flerte, né, Câncer, de repente até um casinho. Ah, cara legal aqui, ó, essa moça é bacana, tô conversando com ele, com ela, e a gente tá se vendo e tá tudo fluindo. Já entrou uns clima um pouco mais picante, a gente já falou de outras coisas. Do nada a pessoa posta lá uma foto com o namorado, ou com a namorada, com a esposa. Você fica, sabe, aquele momento onde não tô entendendo o que tá acontecendo. Então é a desorientação que a gente chama, né, que é o 5 de espadas. E aí aqui tá falando assim, ó, para você manter uma certa postura, por mais que doa, tá, Câncer? Por mais que seja assim decepcionante, é para você manter uma postura de frieza, carta da morte com a carta do Imperador. Então é para você manter uma postura assim, é isso, é. Então tá, não revida, não cobra explicações, não fica se humilhando, não fica correndo atrás. Não, se a pessoa foi embora, foi embora. Se a pessoa mostrou que não tem interesse, não tem interesse. Então a resposta ela vem, né? E aí você tem que adotar essa postura de, beleza, entendi. A gente não precisa mais conversar, não precisa mais falar sobre isso, tá bom? Então, Câncer, bastante atenção, porque se acontecer isso com você nessa semana, não adianta você dar chance para explicação, não adianta você dar uma segunda chance, não adianta você querer cobrar, querer se explicar, querer entender, não adianta você, mas por que eu fiz aquilo e agora a pessoa foi embora? Então, tipo, também não adianta você atrair para você como se você fosse o culpado, né? Como se você fosse a pessoa responsável por esse evento. Não, a outra pessoa é madura, maior de idade, suponho, né? Maior de idade, tem maturidade, faz as suas próprias escolhas e escolheu fazer aquilo. Então é um direito da pessoa fazer aquilo que ela quis fazer. Uma pena que, né, de repente para você não seja tão confortável assim. Então, tá tudo bem, tá tudo resolvido, já foi resolvido e a vida que segue. Então a carta da morte com 8 de ouros fala sobre virar a página, seguir adiante, seguir em frente, porque realmente essa história poderá ser definida nessa semana. Mas a decepção ela pode vir através de um comportamento da outra pessoa. Então, claro que eu estou sugerindo aqui, né, algumas possibilidades, mas pode ser uma mensagem, pode ser um áudio, pode ser uma resposta uma resposta atravessada que a gente chama, né? A resposta, você perguntou direitinho, a pessoa respondeu lá com pontapé, por exemplo, né? A resposta mais ríspida. Então, bastante atenção, porque isso pode acontecer. Para quem está namorando, para quem está noivo, para quem está casado, Câncer aqui, ó, energia do Imperador com 6 de paus. O 6 de paus ele fala muito sobre processo de desenvolvimento. Então o casal ele está passando por um processo de reconciliação, de entendimento, ainda está acontecendo. Imperador com carta da morte fala sobre decisões importantes, né? E isso tem a ver com o futuro do casal. Então eu vejo uma situação que ainda está se desenvolvendo, tá, Câncer, para os relacionamentos nessa semana. É uma situação ainda delicada, que é o 6 de paus. Então o 6 de paus, ele aponta por uma resolução, mas ele não é a resolução. O 6 de paus ele ainda pega um núcleo assim que fala muito sobre o presente, né? E nesse presente, nesse momento, nós precisamos ajustar as coisas, ponderar as coisas, conversar, nos entendermos. E aí sim terá a abertura de caminhos, que é o 8 de ouros, junto com a carta da morte. A carta da morte é o seguir para um novo ciclo, seguir adiante, realmente. Então aqui
tem algumas questões importantes acontecendo nos relacionamentos, onde vocês precisam trazer alguns ajustes para a relação de vocês. E esses ajustes, ele pode ser muito delicado, né? Carta da Morte e Imperador, que são duas cartas muito frias emocionalmente. Então aqui está falando muito sobre razão e lógica. Então, eu estou há 20 anos aceitando coisas que eu não queria. E eu estou fazendo para agradar outra pessoa. Chegou naquele momento que o balde, de gota em gota, transbordou. Então agora eu já não aceito mais o que eu aceitei durante 20 anos. Então não que é aquele momento da rebelião, não é isso. Mas é aquele momento do basta, muitas vezes, né? Poxa, mas eu não aguento mais isso. Então eu estou superando, eu que estou fazendo, eu que estou me lamentando, eu que estou baixando a cabeça, eu que deixo as coisas acontecerem, eu que carrego esse relacionamento, mas chegou um momento de resolvermos essa situação. Então precisa falar, precisa expor, né? Precisa conversar. Não é jogar, é conversar. E aí sim, algumas decisões importantes precisam ser tomadas por causa desse contexto, tá? O 6 de paus é uma carta muito boa sim, mas ela aponta para um futuro positivo. Se algo não for resolvido, 6 de paus ele volta para o 4 de paus e aí fica um ciclo, né? 4, 5, 6, 4, 5, 6, 4, 5, 6 de paus. Sendo que o ideal é resolver o 6 de paus e ir para o 7 de paus, ou seja, avançar no processo de evolução. Bastante interessante. Câncer, olha, é segunda semana já que vem uma leitura super complexa, uma leitura super profunda, tá? Uma leitura super assim de muita informação e eu vejo que num nível bem mais profundo. Então, isso também tem a ver com a sua energia, carta da morte com 8 de ouros, isso tem a ver com renovação energética. Arrisco a dizer uma coisa, tá, Câncer? Durante o ano de 2024, fui para 2024, já saí um pouco da semana. A leitura é da semana, tá? Mas pelo que eu tô vendo aqui, muita coisa vai se ajustar para você no primeiro semestre de 2024. Então as coisas ainda estão se ajustando, tanto lá no trabalho, você descobrindo algumas coisas, você tomando decisões, fazendo outras coisas. Na questão dos solteiros, né? Não entendo por que isso está acontecendo comigo, mas tem um motivo, tem um propósito e muito em breve você vai descobrir essas coisas. É que ainda é muito grande, ainda está acontecendo. E nos relacionamentos também. Para quem está namorando, noivo e casado, né? Vejo alguns ajustes ainda no primeiro semestre. É a primeira vez que eu falo de semestre em todos os vídeos. Porque realmente está vindo algo de outro nível, um nível mais profundo. É a segunda semana bem que se repete, né, esse nível de profundidade aqui. Câncer, aqui estão as 3 cartas complementares. Aqui vai trazer uma mensagem para você incrível, tá? Um nível realmente bastante intenso. 1, 2 e 3. Qual cartinha você escolheu? Chegou a hora de você receber a sua mensagem. Como que você faz para receber essa mensagem? Câncer, atenção. Na última quarta-feira, eu gravei uma live. Durante a live é ao vivo, né? Então, ao vivo, eu fiz a leitura das 3 cartas. Se você perdeu a live de quarta-feira, que foi agora na última quarta-feira, se você perdeu a live de quarta-feira, tudo bem, não se preocupa, é esse vídeo aqui, ó. Se não aparecer um vídeo aqui, toca na tela do seu celular que ele vai aparecer, tá? Clica aqui nesse vídeo, vai nesse vídeo aqui e receba a sua mensagem. Já está editado o vídeo, é só clicar aqui, ir lá e receber a mensagem mesmo. Pula o vídeo e vai direto na sua cartinha. Uma feliz semana, um grande beijo e Câncer, vejo você nesse vídeo aqui.